Importante do jogo, né? Como o Alexandre Oliveira entrevistando ali o Samuel Xavier e também o Nino. Em alguns momentos o torcedor do Fluminense estava impaciente, chegou a vaiar a equipe. É a ansiedade, né? Pela classificação numa fase tão importante da Libertadores da América. Cano teve a principal oportunidade para abrir o placar no primeiro tempo, depois dos pés ali do Paulo Henrique Ganso na cobrança de falta, teve o desvio. Enfim, foi um primeiro tempo difícil, duro para a equipe brasileira nesse confronto Brasil e Argentina. A gente continua aí acompanhando os melhores momentos do primeiro tempo. A gente já está aí na marca dos 39 minutos e aos 45 a equipe argentina teve uma oportunidade. Ou seja, acompanhando aqui os melhores momentos, não foi um primeiro tempo de grandes lances para um jogo tão tenso, para um jogo tão nervoso. As coisas voltaram tensas também na segunda etapa, mas aí a equipe do Fluminense foi melhor. João Guilherme, PVC, nós estamos todos juntos acompanhando os melhores momentos. Daqui a pouco o André Cavalcante e também o Alexandre Oliveira no pós-jogo, que você vai a cada rodada se acostumando ainda mais para acompanhar aqui no Paramount Plus. Está aí PVC e João, os melhores momentos e já estamos no segundo tempo. É isso aí, e começamos bem demais as quartas de final, hein? Brasileiro classificado. E que jogo aqui no Maracanã, 2-0 Flu, PVC. Você vê ali aos 20 do segundo tempo, o Martinelli tinha acabado de entrar, erra o passe, era um risco que o Fluminense corria. O Diniz demorou muito para colocar o John Kennedy, na minha opinião, podia ter colocado no intervalo ou ter feito a primeira alteração. Aí a gente já vai chegar ao minuto 86, quando sai o cruzamento. E o John Kennedy vai brigar até o fim pela bola, junto com o Samuel Xavier. A bola bate, rebate, volta para ele, dá o biquinho, deixa o Samuel Xavier em condição de chute. O primeiro passe para gol do John Kennedy. E o gol do sobrenatural Xavier, Sobrenatural Xavier. O novo Sobrenatural de Almeida. Samuel de Almeida, o Sobrenatural Xavier. Personagem criado por Nelson Rodrigues. E que era um 40. Você falou que era 87. Se você olhar no cronômetro, quando cruza a bola são 85, quando sai o gol é 86. Então ele repetiu o tempo do gol da semana passada. O mesmo tempo do que gol. Que loucura isso. 41 do segundo tempo lá, 41 do segundo tempo aqui. O Acosta toca na bola ainda. A diferença talvez seja que esse aí é goleiro, estreante, mas é goleiro. Mas é goleiro. Mas eu bateu muito forte o Samuel Xavier, não tinha o que fazer o Acosta, porque bateu bem, bateu convicto o Samuel Xavier para fazer o gol que dava naquele momento já a classificação ao Fluminense. Um jogo muito difícil, é muito bom time o Argentino Júnior, que sai, abre mão do terceiro zagueiro, sai para tentar o gol no desespero, abre o contra-ataque. Danielzinho faz o lançamento, o John Kennedy marca 2-0. Dois jogadores que o Diniz pediu de volta. Dois moleques de Xerém que o Diniz apostou que podiam ajudar a melhorar o elenco do Fluminense. Fluminense que dos 20 clubes da Série A é o 17º em recursos gastos em contratações nos últimos 3 anos. E que gasta pouco e produz, descobre muito. Agora o Diniz consegue redescobrir que o John Kennedy, para muita gente, não ia ter mais oportunidade. Fez um grande campeonato paulista pela Ferroviária. O Diniz falou, vem aqui, menino, vamos jogar no Fluminense. Tá aí o Fernando Diniz, que acreditou, vibrou, como todos os tricolores. Olha aí, sensacional a imagem. Que noite aqui no Maracanã. Que jogo, hein? Como começou bem essa fase de quartas de final com o Fluminense e Argentino Júnior. Fluminense 2-0, Samuel Xavier e John Kennedy, mas o PVC lembrou bem e a torcida do Fluminense sabe bem disso. Que jogo duro, PVC. Muito difícil, tanto o jogo de Buenos Aires quanto o jogo daqui. Na semana passada, o Felipe Melo falou das condições do tamanho do campo. O campo era dentro das dimensões que a FIFA permite, 100 por 67, menor que o Maracanã. Hoje, com o campo maior, o Fluminense também teve dificuldade, porque é muito bem organizado o Argentino Júnior por esse excelente técnico que é o Gabriel Milito, que tem tempo de trabalho também. Desde janeiro de 2021, ele é o técnico do Argentino Júnior. Não é acaso, é trabalho. Agora, os gols saíram no final, num jogo muito difícil, mas o Fluminense teve mérito. O que levou o Fluminense a essa vitória
é inesquecível. O torcedor do Fluminense não vai mais esquecer esse jogo de hoje aqui no Maracanã. A insistência. Eu falei, vai ter que ser na marra, talvez tenha que ser na marra, porque não foi na qualidade que o Fluminense ficou muito amarrado na condição que o Diniz gosta de costurar o jogo, trazer 3, 4 jogadores para o mesmo lado, 5 muitas vezes, para costurar com passes curtos, envolver a defesa adversária. O Argentino Júnior não permitiu que isso acontecesse. Então, muitas vezes, ficava 2 contra 2 e a defesa argentina levava vantagem. E foi se arrastando o jogo até o momento da lesão do Nus, que podia até ter representado o cartão vermelho para o André. Acho que não era o caso de cartão vermelho necessariamente, era um lance de interpretação. O André acerta a cabeça do Nus, o Nus sai de campo, o Acosta desaba para permitir que o Nus voltasse com o curativo. Exato. E manter 11 contra 11, não ficar nenhum momento do jogo 10 contra 11. E o Fluminense teve a calma a partir dali, mas a insistência foi na marra. Uma marra que o John Kennedy tentou até o último esforço, esticar a perna, dar um biquinho para deixar o Samuel Xavier em condição do chute. A participação do John Kennedy no gol do Samuel Xavier foi fundamental, porque se ele não insiste, como o PVC bem usou a palavra insistência, se ele não luta, se ele não insiste, se ele não estica a perna, se ele não dá o toque com o biquinho, a bola não ia sobrar para o Samuel Xavier para ele fazer o gol que abriu o caminho da classificação. O PVC, o John Kennedy, a galera já estava... Antes do jogo, muitos tricolores falaram comigo, o presidente tem que jogar, tem que ser titular. Tá ficando difícil, ele vai ter que arrumar um lugar nesse time aí, hein? É que muda a posição em relação ao Keno. O Keno não tá jogando bem. O Arias joga muito bem, o Ganso é muito importante, o André nem se fala, o Cano é o goleador, mas o Keno não tem jogado bem. E o John Kennedy entra muito bem, mas você percebe que quando entra o Kennedy, muda o posicionamento. O Arias foi para a ponta esquerda, o Ganso veio para a ponta direita. Claro que o Ganso não é um ponta, mas passa a ser um 4-4-2 com 2 homens enfiados. Por enquanto, o John Kennedy é a opção de segundo tempo. Agora tem que ter a sensibilidade. Hoje era o dia do John Kennedy pela confiança que ele transpirava. São 5 gols agora. Exato. Só que ele tem 22 jogos. Sim. Ele tem 5 gols em 22 jogos. O goleador do Fluminense é o Cano com 28 gols. 28. Depois vem Nino, Samuel Xavier, Arias e John Kennedy. Ele já é vice-artilheiro do time. Só que ele chegou no segundo semestre. Impressionante. E é um jogador de 21 anos que realmente está sendo decisivo, tem muita qualidade. E o Samuel Xavier merece um capítulo. O Samuel de Almeida, que agora é o sobrenatural de Xavier. Porque ele virou realmente um grande personagem, Preto, o Samuel Xavier dessa classificação. E o PVC aqui, um amigo meu tinha alertado, o PVC viu aqui o tempo do gol de hoje aqui no Maracanã foi o mesmo tempo do gol da semana passada no finalzinho lá em Buenos Aires, ô Preto. Inacreditável. Pois é um predestinado, né, o Samuel Xavier, o cara que, é claro que é um futebol conjunto do Fluminense, mas foi o jogador que classificou a equipe do Fluminense para as quartas de final, né, da Conmebol Libertadores da América, aquele sufoco lá na Argentina. Você sabe que eu estava observando, mesmo assistindo o jogo, não estando no Maracanã, mas eu imagino o ambiente no Maracanã, né? Quanta coisa aconteceu com aquele gol do Samuel Xavier. Ele sai numa explosão de emoção, né? E só quem faz um gol dentro de campo sabe o que é essa emoção, porque eu já cansei de ouvir isso dos jogadores e ex-jogadores. Ele tira a camisa sabendo que vai ganhar o cartão amarelo, ele tira a bandeira do pau de escanteio, todos os jogadores reservas vão para cima dele. A imagem do Paramount Plus, e a gente está vendo aqui, olha ali, ó, tira a camisa, olha o Fernando Diniz, a reação do Diniz, um negócio enlouquecedor. Aí voa cerveja para todo lado na torcida, é torcedor que joga a camisa também, e perde celular, e perde óculos. É um negócio maluco, né, dentro do estádio. É uma explosão de... O futebol faz coisas com o ser humano que a gente duvida, né? E a gente se surpreende, um negócio muito legal. Mas, enfim, eu estou falando do gol do Samuel Xavier, porque foi dos momentos mais altos, né? O gol dele e do John Kennedy, mas também